Graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos nós. Como foi divulgado, hoje estamos com a proposta de termos uma aula inaugural da nossa Escola Bíblica Dominical, que iniciará no próximo domingo. Teremos o culto matutino até às 10 horas da manhã e, na sequência, estaremos nos dividindo em salas de escola dominical, como já estava também divulgado. Então, hoje, o nosso assunto, como estava proposto, será a Bíblia como revelação de Deus. O que eu farei aqui não será uma exposição bíblica, como geralmente eu faço, será uma exposição de um tema. E eu peço aos irmãos que, por gentileza, deem toda atenção àquilo que nós estaremos tratando aqui hoje, como assunto de partida, ou como um ponto de partida para tudo que estaremos estudando durante este semestre na nossa Escola Bíblica Dominical. E nós vamos começar lendo a passagem que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versos 13 ao verso 14, que diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças por este momento tão especial na semana, quando podemos nos reunir na tua casa para cultuarmos o teu nome. O Senhor tem sido muito bom para com todos nós. E é para nós um prazer poder entoar cânticos de louvor ao Teu nome. Temos uma necessidade também, Senhor, de ouvirmos a Tua voz. E pedimos que o Senhor nos instrua através do assunto que estaremos expondo aqui nesta manhã. Fale a cada um de nós, nos prepare e nos ajude, Senhor, a andarmos em conformidade com a Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estaremos tratando aqui basicamente 4 pontos. Vamos ter uma introdução, depois rapidamente estarei expondo as perspectivas históricas da fonte e autoridade da Bíblia, quais são as fontes de autoridade que historicamente nós conhecemos na história da igreja. Depois eu estarei me concentrando aqui sobre a revelação da Bíblia e terminarei fazendo algumas considerações finais. Então, a respeito aqui da introdução, um dos livros mais vendidos no mundo entre os anos de 2004 e 2009 foi este livro, o Código da Vinci, de Daniel Brown. Talvez muitos aqui tiveram a oportunidade de ler este livro. Este livro, ele foi baseado em um romance policial e chamou muito a atenção pela sua trama, mas também pelas suas polêmicas. Ele foi inspirado em evangelhos gnósticos e também apócrifos e questiona, portanto, a divindade de Jesus e desmoraliza a autoridade canônica da Bíblia. Alguns questionam se esse livro foi baseado em fatos reais ou se é apenas uma obra de ficção. O fato é que este livro ele questiona o caráter messiânico e divino de Jesus e também coloca em xeque, em dúvida, a confiabilidade que a igreja deve conferir às Escrituras Sagradas. Por exemplo, entre as páginas 219 e 220, nós lemos o seguinte: a Bíblia é um produto do homem, não de Deus. Essa frase, essa afirmação é bastante conhecida entre nós. Aqueles que não querem ter compromisso com a palavra de Deus, geralmente usa esta frase como um álibi, como uma desculpa para dizer: olha, eu não quero andar em compromisso com o Senhor, porque a Bíblia ela é produto do homem, não tem nada a ver com Deus. E aí, Daniel Brown, ele continua dizendo o seguinte: ele criou como um relato histórico o homem de uma época conturbada e se desenvolveu através de incontáveis traduções, acréscimos e revisões. E continua: a Bíblia, conforme a conhecemos hoje, foi uma colagem composta pelo imperador romano Constantino. Esta é apenas uma das frases que ele usa no livro para questionar a autoridade das Escrituras. De fato, a Bíblia não caiu magicamente do céu. Nós temos consciência disso. Aliás, a própria Escritura rejeita qualquer pensamento nesse sentido, conforme lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 1 ao verso 4, onde o evangelista Lucas diz o seguinte: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos. Então, naqueles dias, muitos estavam registrando a história que estava sendo vivida pelo Senhor Jesus Cristo. Não foi apenas os autores bíblicos, muitos estavam registrando o que estava acontecendo naqueles dias.
conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares. Eles escreveram daquilo que eles viram, e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Veja que a Escritura, ela foi composta através não de uma revelação especial, mágica, mas os homens estavam registrando aquilo que eles viram no testemunho do próprio Senhor Jesus, como Lucas dá testemunho de si mesmo. Agora, dizer que a Bíblia é um produto do homem, não de Deus, é uma meia-verdade, porque uma afirmação não nega a outra afirmação. A Bíblia foi escrita por homens, mas isso não significa que não seja de origem e inspirada por Deus. Ela é um livro humano, escrita numa linguagem humana, mas ao mesmo tempo afirma, e assim nós confessamos, ser a palavra de Deus. Quando nós nos referimos à Bíblia como a palavra de Deus, nós estamos afirmando que este livro foi registrado sob inspiração divina. Por isso dizemos que essa palavra é de Deus, porque ela tem origem divina. Na segunda epístola de Pedro, lemos no capítulo 1, verso 21, o seguinte: nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O verbo traduzido aqui por movidos é feromenoi. Feromenoi é uma palavra grega cuja raiz lexical, fero, significa literalmente carregar. Isso nos ajuda a entender o processo da revelação divina àqueles que registraram. Os autores bíblicos foram, assim, conduzidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito conduziu o quê? Por Deus, pelo Espírito, ou seja, a sua origem é divina. A própria Escritura dá testemunho desta natureza. Dois textos aqui que dizem a respeito disso, falam sobre isso. Atos 1, verso 16. Lucas diz o seguinte: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. A Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. A profecia, o fato que se testemunhou de Judas traindo Jesus, tinha sido profetizado anteriormente. E esta profecia foi dada pelo Espírito Santo por boca de Davi. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Paulo diz ao pastor de Éfeso: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E por causa deste elemento de autoridade, ela é útil para todas essas finalidades. Na condição de palavra de Deus, em linguagem humana, a Bíblia é a única norma de fé e de vida. A locução que nós temos aqui, única norma, expressa o princípio da reforma protestante que diz sola scriptura, ou seja, somente as Escrituras são autoridade para a matéria de fé e para a condução dos nossos procedimentos. Como única norma de fé, ela diz em quem se deve crer, e somente ela dá esse testemunho. Como única norma de vida, ela diz qual é o modo de viver agradável a Deus. Se queremos saber como podemos viver de maneira que agradaremos ao Senhor, nós temos apenas as Escrituras como norma de vida. João Ferreira de Almeida, pastor protestante da Igreja Reformada nas Índias Orientais Holandesas, e o primeiro a traduzir a maior parte da Bíblia para a língua portuguesa, se não me engano, ele traduziu as Escrituras até o livro de Ezequiel, depois ele ficou impedido, por causa da sua morte. Ele diz em 1881 o seguinte:
A Escritura Sagrada, por ser a palavra de Deus divinamente inspirada, tem de si mesma bastantíssima autoridade e contém suficientemente em si toda a doutrina necessária para o culto e serviço a Deus e nossa própria salvação, como muito claramente o ensina São Paulo na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17, dizendo: desde a tua meninice sabes as sagradas letras. João Ferreira de Almeida, que traduziu aí as Bíblias que temos nas nossas mãos, grande parte delas, ele já tinha a noção desta autoridade das Escrituras como sendo suficiente para estabelecer, inclusive, o procedimento que devemos adotar quanto ao culto a Deus. Agora, algumas perspectivas históricas da fonte e autoridade da Escritura. Nós temos na história da igreja uma fonte de autoridade a respeito das Escrituras, que vem do catolicismo. O catolicismo, como fonte de autoridade, sempre ensinou que a Bíblia veio da igreja e, portanto, ela é a autoridade final. Daí nós temos as chamadas bulas papais, ou chamadas também de tradição da igreja, porque a parte das Escrituras, aquilo que a igreja decide incluir como norma para a igreja, tem o mesmo valor de autoridade que as demais escrituras. Então, esta é uma fonte de autoridade, historicamente, que nós conhecemos. A outra fonte de autoridade é o racionalismo, seguindo, inclusive, a ordem cronológica da história. O racionalismo, ele nega a dimensão da fé e, portanto, a revelação divina. No racionalismo, os racionalistas, os iluministas, eles vão dizer o seguinte: olha, a Escritura não tem nenhuma autoridade como fonte divina, ela é apenas um livro humano, dentre vários outros livros que contam uma história fictícia da origem do cristianismo, porque vai negar qualquer elemento espiritual, sobrenatural das Escrituras. Tá? Daí, por exemplo, você tem pessoas que negam qualquer elemento extraordinário da parte de Deus, qualquer ação extraordinária da parte de Deus no seio da igreja. Como outra fonte de autoridade na história da igreja, temos a chamada neo-ortodoxia, que ensina que a Bíblia é uma revelação parcialmente falível. Então eles vão, por exemplo, dizer que aquele evento que aconteceu no Mar Vermelho, de Moisés estender a vara e o mar se abriu, não foi bem assim. Eles atravessaram numa parte do Mar Vermelho, onde a água, num período do ano, ela abaixava e eles passaram, então, num banco de areia, atravessando todo o mar. Eles vão dizer, por exemplo, que os primogênitos, eles não morreram por uma ação penal da parte de Deus diretamente. Eles vão dizer que os primogênitos, porque eram primogênitos na mesa, eles tinham acesso à comida primeiramente, e eles guardavam cereais, por exemplo, em barris, e esses cereais ficavam guardados muito tempo. Então, na parte superior, produziu-se fungos. Como os primogênitos tinham acesso à comida na mesa na hora da refeição familiar primeiramente, eles comeram esses cereais contaminados com fungos e por isso eles morreram. Eles vão dar explicações racionais para negar qualquer aspecto divino nas Escrituras. São aqueles que nós chamamos normalmente de liberais, teologicamente, teólogos liberais. Eles vão negar os milagres, eles vão negar a ação do Espírito Santo e eles vão apenas dizer que parte das Escrituras realmente é comprovável. O restante é apenas ilusões, ficções que os primeiros cristãos criaram para defender a sua religião diante do Império Romano. Nós temos como outra fonte de autoridade, isso período da Idade Média, e depois nós tivemos, a partir do século XIX, uma outra fonte de autoridade chamada de misticismo. No misticismo, os místicos, eles vão dizer que a Bíblia é compreendida pela intuição ou sobrenaturalmente. Muitos místicos vão dizer: a letra mata, mas o Espírito vivifica, para desqualificar a autoridade da revelação escrita e dizer que a autoridade principal do cristianismo está em uma experiência extraordinária. Então, se eu não sofro um arrepio, se eu não tenho sensações na hora do culto, o culto foi frio, ele não foi edificante. Por quê? Porque se busca como fonte de autoridade experiências sensitivas. E se não há experiências sensitivas, se não há revelações subjetivas particulares, as Escrituras não têm qualquer valor. Eles vão também dizer, os místicos, que a Escritura só pode ser compreendida através do rema. O que é rema? É a revelação. Ao dizer isso, eles estão dizendo o seguinte: a Escritura não é a revelação divina.
Mas ela só pode ser compreendida se o Espírito me der um entendimento que vai além da letra. Eles estão buscando um significado além do significado literal das Escrituras. Aí nós temos pregações alegóricas, aí nós temos profecias, aí nós temos adivinhações, nós temos todo tipo de irreverência diante da autoridade das Escrituras. Por fim, como fonte de autoridade, temos a tradição ortodoxa. A palavra ortodoxia vem de uma palavra grega, ortos, que significa reto. A ideia dessa palavra aqui é de um bolo, tá? Só para ilustrar, um bolo, uma parte está perdida, deu fungo. Então você vem com a faca e corta retamente, separando aquela parte boa da parte ruim. A ortodoxia traz exatamente este entendimento. É a separação da parte boa em relação à parte ruim. Portanto, a tradição ortodoxa vai ensinar que a Bíblia é a revelação final da verdade de Deus, única regra de fé e prática. A Escritura é suficiente e a autoridade final em matéria de fé e em matéria também de conduta humanas. Então, nós temos na história da igreja várias tradições relacionadas com a autoridade das Escrituras, e a nossa tradição ela é ortodoxa. Nós cremos que o culto é normatizado pelas Escrituras. Nós cremos que o comportamento humano é normatizado pelas Escrituras. Nós cremos que a fé é normatizada pelas Escrituras. E aquilo que está fora das Escrituras deve ser rejeitado, deve ser resistido pela igreja, assim como os reformadores no século XVI fizeram no seio da Igreja Católica, de tirar do culto tudo aquilo que as Escrituras não normatizavam em matéria de fé e de conduta humana. Bom, vamos nos concentrar aqui na revelação bíblica. Quando falamos sobre revelação bíblica, nós estamos falando basicamente de 3 processos históricos. Primeiro, a revelação divina propriamente dita aos autores bíblicos. Eles foram movidos pelo Espírito Santo, eles receberam da parte do Espírito Santo a influência, a condução ou a indução para registrarem aquilo que era a vontade de Deus. Em segundo lugar, processo de inspiração, que também tem fonte divina dos autores bíblicos aos seus destinatários, tanto na fala como na escrita. Os autores bíblicos, eles pregavam e as pregações eram movidas pelo Espírito Santo. Por isso se tornaram fundamentos da igreja cristã primitiva. O ensino dos apóstolos, não só as suas pregações, mas também os seus escritos, porque muitos registraram, e nós temos no cânon das Escrituras os documentos do Novo Testamento, que são registros também dos autores após a vinda do Senhor Jesus, bem como aqueles que antes vieram da parte de Deus, enviados da parte de Deus, os autores do Antigo Testamento. Então, eles estavam sob inspiração divina, e sob inspiração divina, eles se dirigiram aos seus destinatários. A última parte é a iluminação, que também é um processo conduzido pelo Espírito de Deus, que dá discernimento e também convencimento dos destinatários. Nós lemos, por exemplo, João Calvino instruindo as institutas, ensinando sobre a questão da iluminação, porque a Escritura está nas nossas mãos. É a palavra de Deus. No entanto, por influência da nossa natureza pecaminosa, necessitamos de um despertamento espiritual. Necessitamos de discernimento espiritual. Necessitamos de convencimento por parte do Espírito Santo. Por isso, muitas vezes, nós oramos pedindo para que Deus nos dê iluminação, para que uma vez lida e exposta com fidelidade às Escrituras, sejamos persuadidos e convencidos. E esta é uma obra também do Espírito Santo na vida de todos nós. Não há mais em nosso meio dons revelacionais, porque toda revelação foi devidamente dada aos autores bíblicos e registrada. E nós temos agora a revelação escrita nas nossas mãos. O que nós precisamos é de iluminação, de convencimento, de persuasão, de um coração tocado e quebrantado na presença de Deus ao ouvirmos as Sagradas Escrituras. Vamos ver cada uma dessas partes. Primeiramente, a revelação de Deus aos autores bíblicos. A revelação é o ato de Deus se tornar conhecido pelo homem. Ele não descobre Deus, mas Deus se revela a ele. Assim como Jesus diz em Mateus 11, 27, tudo
que se pode conhecer de Deus é o que Ele decidiu revelar. Se temos algum conhecimento de Deus, é aquele conhecimento que Deus decidiu revelar ao seu povo. Então, aqui nós temos Deus no seu estado existencial, fonte dessa revelação, o homem que tem a necessidade de conhecer a Deus, tem essa necessidade de saber quem Ele é, para entender o propósito da sua vida. Então Deus decidiu se revelar como? Primeiramente pelas Escrituras. Nós lendo Romanos capítulo 1, verso 16 a 17, Paulo vai dizer que a palavra de Deus, o Evangelho, é o poder dele para a salvação de todo aquele que crê. Porque através das Escrituras, de um modo especial, Deus se revela ao homem, e o homem é compungido no seu coração, na sua alma, a se arrepender dos seus pecados e a recorrer a Ele como seu único refúgio. Por outro lado, nós temos a criação, e aqui nós, seguindo a argumentação do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versos 18 ao verso 25, diz que os atributos invisíveis de Deus se revelam desde o princípio, através da criação. Deus decidiu se revelar através da criação. Então, por um lado, nós temos a teologia, por outro lado, nós temos a ciência. Nós não negamos a ciência e o valor dela quando examinamos o espaço, quando examinamos o corpo humano, quando examinamos a natureza. Só podemos chegar a uma conclusão: Deus existe. E se não temos uma concepção profunda e madura sobre a criação formada por Deus, alguém vai dizer assim: alguma coisa aconteceu de forma inteligente para determinar a criação de todas as coisas. Que a ciência também, ela nos dá a noção de que existe um ser superior que criou todas as coisas e de forma inteligente. A revelação geral inclui todos os meios à parte de Cristo e da Bíblia. Nós temos, como eu citei, por exemplo, a criação, nós temos a consciência humana. Deus se revela de uma maneira geral, crentes e incrédulos, através da consciência humana. O homem tem uma noção. Paulo vai dizer no capítulo 2 de Romanos, por exemplo, que diante dessa revelação de Deus, seja especial, seja natural ou geral, que o homem ele é indesculpável. Ele é indesculpável, porque de uma maneira ou outra Deus escreveu, registrou, segundo a profecia de Jeremias, no coração do homem a sua lei. E todos nós temos uma noção de que estamos caminhando por um caminho bom ou um caminho errado. Podemos até não explicar muito bem essas coisas. Eu me lembro, já contei isso aqui uma vez, que de madrugada, não era crente, estávamos aprontando vandalismos, ali na pecuária, e voltando para o Jardim Guanabara, onde eu morava, descemos do ônibus e começamos a apedrejar o ônibus. E o carro da polícia chegou ali justamente naquela hora, e eu me lembro, acho que eu nunca corri tanto na minha vida como naquele dia, com medo de ser preso. E enquanto eu corria, eu tive uma sensação, algo na minha consciência me incomodou, como que dizendo: olha onde você está chegando, o que você está fazendo. Eu não tinha explicação lógica, racional, mas eu tinha uma consciência de que eu estava fazendo algo errado. Eu fui criado no Evangelho, eu ouvi a palavra de Deus a minha infância toda, e agora eu tinha noção, pela minha consciência, de Deus revelando que eu estava me distanciando cada vez mais da presença dEle. Hoje, agora, convertido pela graça de Deus, mediante a fé, eu tenho a noção de que naquele tempo Deus estava na minha consciência revelando a sua vontade, dizendo: olha, você está andando por um caminho errado. E assim Deus se revela. Providência também, preservação do universo, todo o universo, toda a criação é sustentada por Cristo Jesus. Ele é aquela coluna forte que sustenta a ordem de toda a criação. Natureza moral da humanidade. A revelação geral não é suficiente para a salvação, embora mostre muito da originalidade, criatividade, poder, governo e inúmeros atributos de Deus. Quer um exemplo? Gênesis capítulo 1, verso 1. Nós lemos o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro verso das Escrituras. Só observando este verso, podemos chegar às seguintes conclusões: a eternidade de Deus. Antes de todas as coisas existirem, Deus já existia, porque Ele é eterno. Também sua existência maravilhosa. Também sua singularidade, não havia ninguém à parte de Deus.
Apenas Ele existia, porque Ele é único e não há ninguém semelhante a Ele. Sua pessoalidade e transcendência, Deus decidiu se relacionar com a sua criação. E como diz a Confissão de Fé de Westminster, revelar ou refletir na sua criação os seus próprios atributos, a sua glória. Mas também Deus se mantém transcendente. Embora Deus tenha decidido entrar em contato e se relacionar com a criação, Deus continua sendo único. Não há ninguém nos céus e na terra semelhante ao Senhor. Ele continua sendo completamente distinto de nós. Completamente distinto de nós. Ele é Deus e nós somos criação dele. Também seu governo soberano. Quem cria, exerce autoridade sobre a sua criação. E Deus, ao criar todas as coisas, Ele está exercendo o seu poder e o seu governo sobre a sua criação. A respeito da revelação especial, o conhecimento que o homem jamais obteria por si mesmo, do Pai, do seu Filho, pelo seu Filho, como diz o autor de Hebreus, através das Escrituras. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, com os nossos pais no passado, e profetas. Aí diz o autor de Hebreus, nesses dias Ele nos fala através do seu Filho. E como que naqueles dias Deus estava falando através de seus filhos, senão através do testemunho que os apóstolos estavam dando a respeito dele. E hoje temos esse testemunho escrito, registrado nas nossas mãos. É através das Escrituras que nós obtemos a revelação de Deus por meio de Jesus Cristo. É isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, verso 27. A revelação especial comunica a graça salvadora ao homem pela fé em Jesus Cristo, o convencendo da sua miserável condição no pecado e o induzindo a um genuíno arrependimento. Você não pode, pela revelação geral, olhar, por exemplo, para uma árvore e ter uma noção da sua condição espiritual e da sua necessidade de recorrer a Cristo. Você pode contemplar a beleza da criação de Deus, a inteligência, o poder, a criatividade, mas você não tem noções redentivas, soteriológicas, olhando, por exemplo, para uma árvore. Mas, pelas Escrituras, através da revelação especial, nós temos, sim, condições de compreendermos a nossa condição e o plano que Deus estabeleceu em Cristo Jesus para nos redimir da escravidão no pecado. Esta é a revelação especial, suficiente e eficaz para a nossa própria salvação. Nós temos no centro da revelação bíblica a pessoa do Senhor Jesus. A pessoa do Senhor Jesus. Tudo se converge para Ele. Ele veio na plenitude dos tempos. Jesus deu sentido a todas as revelações do passado. Tudo encontrou significado. Todas as sombras, tipos, todos os rituais, todas as cerimônias, tudo agora encontrou a compreensão na pessoa de Jesus. E após Jesus, agora olhando para o passado, nós temos condições de olharmos a revelação completa de como Deus planejou a salvação da humanidade. O Antigo Testamento avança para a manifestação de Cristo e seu sacrifício. O Novo Testamento se baseia na completa obra de Cristo na cruz. Há cerca de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Pode-se dizer, portanto, que o Novo Testamento está no Antigo Testamento, oculto, e que o Antigo Testamento está no Novo Testamento revelado. Quando Cristo vem e os apóstolos dão testemunho dessa verdade, aí todas as coisas passam a ser devidamente compreendidas. A nossa confissão de fé, nosso tratado doutrinário, oficialmente adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, diz o seguinte, no primeiro capítulo: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário para a salvação. Por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade, ao seu povo.
Segundo processo aqui da revelação de Deus é a inspiração. Tem origem divina sobre os autores bíblicos que agora se dirigem aos seus destinatários pela fala e também pela escrita. A inspiração é um ato divino, através do qual o Espírito Santo conduziu certos homens no registro da revelação. A única menção da palavra inspiração no Novo Testamento é theopneustos, que significa literalmente pneu, sopro, vento, fôlego, ar, theos, Deus, ou seja, sopro de Deus. Deus soprou, literalmente, sobre a mente e o coração dos autores bíblicos. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela tem origem divina e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Deus, pelo Espírito, dirigiu pessoas a fazer um registro fiel da sua revelação. Desta forma, podemos afirmar que a Bíblia é o resultado da inspiração divina, ou ainda, que ela é o registro da revelação de Deus em linguagem humana. O livro que temos nas nossas mãos é um livro muito especial, distinto de qualquer literatura na face da terra, porque é a revelação escrita de Deus em linguagem humana. Na perspectiva bíblica da inspiração, nós lemos que toda a Escritura é inspirada por Deus, e isso se refere à direção que autores bíblicos, autores humanos, recebeu. Alan Kent, em Tudo o que é o Cristianismo, ele diz na sua obra o seguinte: Deus, o Espírito Santo, trabalhou em parceria com os autores humanos escolhidos, usando seus pensamentos, palavras e estilos de escrita para expressar o que desejava. Assim, os autores bíblicos registraram a revelação de Deus para as gerações futuras. Uma vez que a Escritura, inspirada por Deus, é verdade absoluta, inquestionável, inerrante, suficiente, autoridade final. E também infalível. Aquela palavra que vem de Deus, ela é infalível quanto ao seu propósito. Ela cumpre cabalmente o propósito que Deus estabeleceu para ela. E há de cumprir, não no tempo que nós queremos, mas toda palavra de Deus jamais passará, até que tudo se cumpra, porque a palavra de Deus é a autoridade absoluta, não só sobre os elementos da criação e do homem, mas também em toda a história dinâmica que envolve a sua criação. Provas dessa inspiração. Primeiro, o próprio testemunho de Jesus Cristo. Ele mesmo dá testemunho de que as Escrituras são inspiradas por Deus. As Escrituras do Antigo Testamento foram divididas em lei, profetas e salmos. Jesus reconheceu essas divisões do Antigo Testamento, conforme lemos em Mateus 5,17 e em Lucas 24, 44 a 45, naquela conversa, naquele diálogo que ele teve com os discípulos no caminho de Emaús. E ainda, como testemunho a respeito dele, o próprio Jesus diz que as Escrituras testificam de mim, em João capítulo 5, verso 39. Se referindo às Escrituras antigas, o próprio Jesus diz como elas estavam concentradas na sua própria pessoa. Frequentemente, Jesus citou as Escrituras do Antigo Testamento ao ensinar os seus discípulos, repreender os líderes religiosos e ao resistir a Satanás. Porque Jesus deu às Escrituras a autoridade que lhe era natural. 2. O testemunho dos autores do Novo Testamento. Não apenas Jesus, mas os autores do Novo Testamento reconheceram a autoridade das Escrituras ao citarem o Antigo Testamento aproximadamente 240 vezes em todo o Novo Testamento. 2 desses escritores, Paulo e Pedro, declararam que toda a Escritura, uma referência ao Antigo Testamento, é inspirada por Deus. Nós lemos o texto que nós lemos em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, e Pedro, o testemunho que ele dá em 2 Pedro capítulo 1, versos 20 ao verso 21. Pedro também afirmou que os escritos de Paulo são inspirados quando comentou que algumas pessoas estavam deturpando as epístolas de Paulo, e aí ele compara, ele coloca no mesmo nível como
como as demais escrituras para a própria destruição deles. 2 Pedro 3, capítulo 15 ao verso 16. Capítulo 3, verso 15 ao verso 16. Então Paulo estava escrevendo epístolas, e Pedro está dizendo: aqueles que estão tentando deturpar os escritos de Paulo, como eles já estão fazendo com as escrituras, estão fazendo isso para a sua própria destruição, reconhecendo a autoridade inspirativa dos escritos do apóstolo Paulo. Em terceiro lugar, o testemunho das profecias de Jesus, dos autores do Novo Testamento e também das profecias. A profecia bíblica é a revelação da vontade de Deus, abrangendo todos os tempos, a qual prevê, portanto, eventos futuros. Existem, por exemplo, 33 profecias cumpridas sobre a vida de Jesus. Lendo o Novo Testamento, você encontra sentido para o Antigo Testamento, por causa das profecias. E nisso é revelada uma unidade impressionante das Escrituras. Antigo e Novo Testamento. 39 livros no Antigo, 29 livros no Novo. E eles se completam, como já mencionamos aqui. Também pela unidade da Bíblia. A Bíblia possui 66 livros, divididos em 2 testamentos, os quais se dividem em Antigo Testamento e Novo Testamento. Os livros que compõem a Bíblia foram escritos por cerca de 40 autores que utilizaram 3 línguas distintas, hebraico, aramaico e grego, apresentando diferentes narrativas ao longo de 15 séculos. Eles viveram em lugares e épocas diferentes, bem como sob vários governos: assírio, babilônico, medo-persa, grego e, por fim, Império Romano. Quando tais escritos são colocados juntos, revela-se uma unidade espantosa. Temas, fatos, princípios indicam que uma mente estava coordenando seus registros, com a intenção de estabelecer uma unidade coerente e também consistente. É fato que algumas partes das Escrituras não são fáceis de entender. Há momentos em que lemos passagens da Bíblia que nós não entendemos, ignoramos, pulamos e vamos para textos mais fáceis, porque há partes das Escrituras que realmente são difíceis de serem compreendidas. E para nós que somos estudiosos das Escrituras, também é muito difícil interpretar certas passagens das Escrituras. Isso é fato. Porém, aquilo que é necessário para a conversão de um incrédulo à fé e obediência é de fácil compreensão e não apresenta contradições ou caráter duvidoso. A história das Escrituras, a revelação das Escrituras é de fácil compreensão e é suficiente para a nossa salvação e santificação. O foco bíblico está no amor redentivo de Deus ao homem, por meio de Jesus Cristo. Quero pedir aos irmãos que abram, por favor, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Primeira Timóteo, capítulo 1, verso 15. Olha como Paulo, ele resume aqui o Evangelho. Diz assim: fiel é a palavra e, portanto, digna de toda aceitação. 2 pontos. E agora ele revela o assunto central da palavra. Ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esta é a revelação central das Escrituras. Como o Antigo Testamento preparou a humanidade para receber Jesus. E quando Jesus veio e declarou na cruz: está consumado, como a partir dali os apóstolos saíram ao mundo anunciando a salvação proposta por Deus e completada por Cristo na cruz. Este é o assunto das Escrituras. É considerável que o correto entendimento das Escrituras sofre influência da condição espiritual do homem. Como diz o apóstolo Paulo, o Evangelho pode ser loucura para uns e sabedoria para nós que somos salvos. O Evangelho pode não fazer o menor sentido para alguns, mas para nós que fomos salvos, diz o apóstolo Paulo, é poder de Deus. É poder de Deus.
poder suficiente para nos salvar e nos conduzir rumo à cidade celestial. Quinto, e em último lugar, como prova da inspiração, temos, além dos autores das profecias de Jesus, também sobre a unidade das Escrituras, testemunho da arqueologia. Nós não precisamos da arqueologia para afirmar para nós e darmos a segurança de que as Escrituras são confiáveis, porque as Escrituras por si só são suficientes para a nossa confiança. Mas é muito bom quando a arqueologia, ela chega à conclusão daquilo que já está há muito tempo sendo afirmado pelas Escrituras. A arqueologia é o estudo científico da vida e da cultura dos povos antigos, como pela escavação de cidades antigas, relíquias e artefatos. De acordo, e eu trago aqui duas grandes autoridades da arqueologia mundial. Uma autoridade que não é crente e uma que é judia, tá? Duas grandes autoridades vamos chamar assim, no mundo da arqueologia. Primeiro, William Foxwell Albright. Ele faleceu em 1971. Ele era conhecido, para os irmãos terem uma ideia da autoridade deste arqueólogo, ele era conhecido como decano dos arqueólogos. Eu não coloquei aqui, mas também era conhecido como pai dos arqueólogos. Tamanha referência que Albright significou para os demais estudiosos. Ele disse na sua obra: não há dúvidas de que a arqueologia confirmou a substancial historicidade da tradição do Antigo Testamento. Então, nós temos a exemplo de Flávio Joséfo, por exemplo, um historiador antigo, que não tinha qualquer compromisso com o cristianismo, dando testemunho dos fatos que os apóstolos já deixaram registrados nas Escrituras. Aqui nós temos Albright dando testemunho de como, pela arqueologia, os fatos narrados no Antigo Testamento se confirmam como verdadeiros. O outro aqui, Nelson Glueck, morreu também em 1971, era contemporâneo de Albright. Ele era rabino, judeu e foi pioneiro na arqueologia bíblica. Ele se dedicou especialmente neste foco. Ele diz na sua obra: pode-se afirmar categoricamente que nenhuma descoberta arqueológica jamais contestou uma referência bíblica. Nós temos também na arqueologia o testemunho de que o texto das Escrituras, de fato, é um texto verdadeiro. Isto apenas afirma que o que a história revelada nas Escrituras provou ser verdade por descobertas arqueológicas. Por fim, iluminação da parte de Deus, dando discernimento e convencimento daqueles que ouvem a revelação. A iluminação é o ato através do qual Deus, através do Espírito Santo, habilita o homem a compreender a revelação pelo seu registro e exposição fiel. Dada a revelação e feito o registro pela inspiração, surgiu a necessidade de preservar o entendimento. Com o passar do tempo, as pessoas poderiam corromper o significado do registro. Em razão disto, Deus, ao longo da história, tem habilitado pessoas genuinamente piedosas para, com labor, estudarem e se dedicarem ao fiel ensino das Escrituras. Paulo diz em Efésios capítulo 4, como Deus habilitou certos homens na história da igreja para preservar o seu ensino, a fim de conduzir todos à maturidade e não serem agitados por todo vento de doutrina. Assim, a compreensão verdadeira das Escrituras tem sido preservada ao longo da história por ato da preservação de Deus através destes. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, Paulo disse a Timóteo: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a quem? A homens que sejam fiéis e também idôneos, ou seja, capacitados para instruir outros. Desde aqueles dias, havia na providência de Deus a resposta para que as Escrituras fossem preservadas quanto ao seu entendimento verdadeiro.
A iluminação completa o processo revelatório de Deus. Ele, quem se revelou ao homem, inspirou o registro da revelação e tem iluminado a mente de pessoas para compreenderem e ensinarem fielmente as Escrituras para a salvação e santificação do seu povo. Eu quero concluir trazendo aqui algumas palavras de um dos mais brilhantes teólogos na história da igreja. Isto para presbiterianos ou para qualquer membro de outra denominação. João Calvino, inegavelmente, foi um dos mais destacados teólogos na história da igreja. Ele diz nas Institutas, no livro 1, no capítulo 8, parágrafo 1, ele diz: João Calvino, em As Institutas, dá testemunho de que os profetas antigos foram instrumentos, movidos por Deus, para trazer a sua revelação, o conhecimento da sua vontade e guiar o povo. E conclui, defendendo a permanência fiel daquilo que já foi revelado pelo Espírito aos apóstolos, como doutrina final do Evangelho para a igreja. Ele diz o seguinte: não é função do Espírito que nos foi prometido configurar novas e inauditas revelações ou forjar um novo gênero de doutrina, mediante a qual sejamos afastados do ensino do Evangelho já recebido, ao qual sua função é selar-nos na mente aquela mesma doutrina que é recomendada através do Evangelho. Vamos orar?